Olá pessoal, estou aqui de novo, falando para vocês o que eu preciso falar. É público e notório que o mundo precisa conhecer o verdadeiro sentido da vida. As pessoas estão procurando o sentido da vida. E o que é o sentido da vida? É ter um propósito, e o propósito não é o financeiro, não é o propósito conjugal que as pessoas buscam desde os padrões que são colocados desde que nascemos, não é? Vendo, assistindo as pessoas lutarem, brigarem por dinheiro e por uma dependência emocional, em busca de um parceiro, em busca de um cônjuge, acompanhando novelas, filmes, tudo padrões enraizados, colocados na nossa mente, criando ilusões de que devemos ser e seguir determinados formatos. Mas na nossa natureza ela briga desde a infância. Brigamos desde criança com os padrões. Por isso que existe a disciplina, somos indisciplinados. Que criança difícil, que criança, quanto mais o adulto é rígido, mais ele consegue impor disciplina. Porque a rigidez, através do medo, da força bruta, do grito, consegue impor normas, porque a criança não aguenta. Ela quer agradar, nós somos de natureza agradáveis, boas. E para evitar conflitos, por medo, nós nos submetemos aos padrões. Caso não aceitemos, somos crianças diferentes, anormais, loucas, e vários outros adjetivos que a psicologia criou, também padrões de teses, baseadas em teses, que nos formaram nessa vida sem sentido, seguindo normas hereditárias. Desde criança, vou relembrar que desde criança nós somos disciplinados a isso, a seguir padrões. E seguimos agradando nossos pais, agradando as escolas, nossos mestres, que também impõem padrões. Vivemos uma vida desde criança sem sentido, a famosa fase dos porquês. Aos 4, 5 anos começamos a perguntar o porquê. Por que isso, por que aquilo, por que é assim, menino? Por que é assim mesmo? Não interessa, você não tem que imaginar. Está imaginando coisa, quer dizer, nós crianças, como na nossa natureza, na nossa intuição, buscamos o aprender através do lúdico, através do escutar os outros, não somos inseridos em ambientes que normalizam, em ambientes em que os adultos não falam, em ambientes que as crianças são vigiadas, doutrinadas a fazerem coisas sem sentido. A maior parte do tempo é sentada numa cadeira, numa metodologia que surgiu após a Primeira Guerra Mundial, a metodologia alemã, de sentados numa cadeira, ouvindo uma pessoa ditar que a gente não pediu para aprender, e a gente não aprende, decora para tirar nota, porque esquecemos de tudo aquilo que é inserido. A educação infantil, chamada, entre parênteses, educação, não, é tudo esquecido. O que é que lembramos dessa infância? Nossos amigos, nossos colegas, nossas brincadeiras. Lembramos mais desses episódios do que a matéria em si. É o conhecimento experimentado é o que vale. O que experimentamos? Copiamos e colamos apenas. Escrevemos o que a professora põe no quadro. Lemos o que está escrito nos livros, decoramos, mas não aprendemos. O letramento não é um aprendizado. Temos que interpretar o sentido das palavras, escrever com nossa própria consciência, nosso próprio punho, interpretando palavras. Seriam as palavras de emoções que deveriam ser ditas. Fomos doutrinados. Então, quando a gente estuda a nossa mente, quando a gente conhece o nosso corpo físico e espiritual, porque qual é o corpo espiritual? O energético, as 7 glândulas. Todo esse conhecimento está aí distribuído, mas foi dividido entre Oriente e Ocidente para nos confundir, para nos deixar divididos, porque uma parte desse conhecimento está na filosofia oriental, outra parte está na ocidental, com a neurociência, e outra parte está na igreja, nas religiões, mas interpretado de forma diferente, mas tudo é a mesma coisa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão na nossa mente. O Pai é a glândula mestra. Essa explicação é dada nos 3 âmbitos. Na filosofia oriental é chamada chakras. Estão ali os chakras, os 7 pontos dos chakras, as baterias energéticas, porque tiramos a energia
plexo solar. A energia solar que nos alimenta através dessas baterias invisíveis. E o que são essas baterias invisíveis? Que é desconhecida pela filosofia oriental, mas no ocidental é explicado como glândulas. O médico endocrinologista entende como glândulas apenas para a produção de hormônios, mas os hormônios existem, são todo o alimento necessário. Se todas essas glândulas fossem funcionadas e exercitadas de forma correta, como ensina o yoga, o mentalismo, as pessoas aprendessem a usar, utilizar e exercitar o corpo físico, o energético e o físico, todos são físicos, eles simplesmente não precisaríamos nem nos alimentar. Porque todas as glândulas produzem o alimento necessário para o nosso corpo. É outro conhecimento que também só chega para os que estão mais afortunados. Mas eles não associam, não fazem a interdisciplina porque o Ocidente e o Oriente não se entendem. E a religião é tida como uma parte porque é mal interpretada, tudo é julgado que está fora. A mente é o espírito, é a mesma coisa. Só que para as religiões o espírito é fora e nunca é o nosso. O nosso, quando está no corpo, não funciona. Temos que obedecer, somos sujeitos. E o espírito só é elevado quando sai do corpo. Dito sair do corpo pelas religiões, mal interpretado. Porque o Pai, o Filho e o Espírito são a mesma coisa. O que é o Espírito Santo é a consciência. O Espírito Santo, na verdade, é a mente sã do Filho. E quem é o Filho? Quem é o Filho? É o nosso inconsciente, a glândula timo. Por que ela está inconsciente? Quando criança estamos conscientes, a glândula timo é pura, é verdadeira, mas ela vai criando padrões se defendendo e deixando de ser pura, porque vamos nos defendendo do que achamos que é errado e vamos deixando de fazer, de expressar a nossa verdadeira ideia, nossos verdadeiros sentimentos. Passamos a fazer e obedecer os padrões, os que as pessoas doutrinam, dizem que devemos fazer. Mas isso é o correto? Isso é da nossa natureza? Não, obedecemos regras sociais. Seguimos os padrões para agradar pai, família, escola, cônjuge, chefes, a quem nos forneça e a quem a dependemos do dinheiro. Tudo é a força do dinheiro e da dependência emocional. Por que do dinheiro? Porque estamos numa família que dependemos dela. Se sairmos dessa família, somos abandonados. Famílias pobres, de extrema pobreza, já abandonam seu filho automaticamente, estão ali na rua, correm para lá e para cá, vivem mais felizes, porque não estão sendo doutrinados. Essas crianças estão assistindo uma desigualdade. Aprendem porque são humilhadas. Vem o olhar dos adultos, dos que estão acima delas, se afastando. As pessoas não se aproximam, culpam as próprias crianças, os pais das crianças, num discurso da mídia, do sistema que coloca na mídia, que elas são culpadas por estarem naquela situação, que os pais são culpados por estar, que eles são preguiçosos, que há emprego para todo mundo. Eles não pensam no raciocínio, culpam, aprenderam a culpar. Como pode haver igualdade num sistema que só funciona pela desigualdade? É preciso ter mais inconscientes, é preciso que a base seja maior para sustentar uma menor. Se houvesse igualdade, não haveria moeda, não precisaria existir o dinheiro. Porque a desigualdade serve para enriquecer o que está acima. O que está acima da pirâmide, quem está no poder. Ele ganha mais. Ele é pago para ganhar mais. Ele tem mais conhecimento para ganhar mais. Ele tem as ferramentas para ganhar mais. E quanto mais ignorante for a base, mais ele lucra. Então, como haverá igualdade? Qual o interesse desse poder que está acima, que controla as mídias, que controla as instituições, que controla os meios de comunicação, de trazer conhecimento para essas pessoas? Eles culpam, eles estão ali, culpando ricos, dividindo e culpando ricos e pobres, colocando um contra os outros. São os donos do mundo, um punhado de gente. Donos do mundo. Por hereditariedade social, seguem esse padrão e acreditamos, ficamos um contra os outros. As pessoas veem crianças na rua pedindo esmola, não chegam perto, porque com o argumento de que estão sustentando malandros.
que eles recebem Bolsa Família, quando na verdade quem não tem um celular não consegue Bolsa Família, não consegue se cadastrar, não consegue, que toda a comunicação, tudo funciona nesse mundo ilusório. Existem dois mundos, o físico e o ilusório. Estamos vivendo sempre do ilusório. O físico real não enxergamos, não conhecemos. Quando pouco vemos, ignoramos, porque não faz parte do padrão. Quem quer viver na natureza, quem quer contemplar o monte, quem quer comer de uma árvore, de uma fruta, isso tudo está aí, físico. Está tudo aí mostrando que temos terra em abundância, água em abundância, condições para plantar em abundância. Cada árvore que a prefeitura coloca e autoriza colocar como sombreiro, poderia ser substituído por árvores de frutas. Acabaria o problema da fome. Cada canteiro, como é feito em São Paulo, em algumas cidades, ser aproveitado para fazer horta, não, mas as pessoas querem fazer para depois vender. Fazer horta comunitária e distribuir para as pessoas. Acabaria a fome, ninguém precisaria estar em supermercado correndo para ganhar dinheiro por alimento. Soluções de energia alternativa sem precisar de companhia energética para nos cobrar taxas. Companhias que nunca foram particular nem privatizadas, sempre foram controladas pelos governos, são estatais, são consórcios, concessionárias, concessões. Não existe, gente, empresa privada. Tudo são concessões do governo. As privadas são as pequenas, as menores, e se submetem às grandes concessões. Então essas pessoas que estão aí na rua, essas pessoas que estão em extrema miséria, ainda são culpadas pela própria condição que estão. É preciso entender essa dinâmica. É preciso entender esse sistema que está nos controlando. Para entender tudo isso, é preciso nos conhecer primeiro. O desenvolvimento pessoal é a primeira coisa que o ser humano deveria buscar. E temos mentores. Mas por que não chega aos menos afortunados? Porque eles também aprendem, se desenvolvem e querem vender esse conhecimento. Não é dado. Aprenderam a lei da atração de forma errada. Está o segredo no livro, o Evangelho da Realização. Está tudo ali desmiuçado. É só usar a imaginação. Em tudo que a gente aprendeu é tudo mentira. Nós vivemos em uma mentira. Vivemos um mundo de ilusão em teses, doutrinados, tudo já existe, tudo está escrito, buscamos sempre algo pronto. Quanto mais dizemos que aprendemos, não, nós conhecemos, não aprendemos porque não fazemos. Não está no nosso controle e dizemos, eu aprendi. Como eu aprendi se aquilo não está no nosso controle? Como eu posso aprender algo que não está sob nosso controle? Nós não aprendemos, nós somos informados, comunicados. Assistimos pela televisão e acreditamos nas instituições e quem diz que faz, mas não faz. Porque se pararmos para examinar, mas estamos ocupados, distraídos, se pararmos para examinar, nada daquilo que estão prometendo ou que está escrito é feito. Tudo é feito ao contrário e nós aceitamos e culpamos o povo. Eles prometem, não fazem e o que fazem de errado culpam o povo. Porque o povo não quer, mas eles criaram hábitos. E nós seguimos hábitos, porque eles sabem o funcionamento da mente. Que a mente funciona por repetição, treino. E quando ignoramos a verdade, aceitamos a mentira. Porque se não temos lógica para aquilo, a mentira é instalada. Não faz sentido e fugimos daquela mentira. Inconscientemente fugimos. Porque a mente humana foi treinada para aceitar as mentiras. Foram enraizadas desde que nascemos por nossos pais, visualizando o que eles fazem e dizem, porque eles também seguem padrões e acompanhamos esses padrões. Esse é um vídeo de treinamento. Estou treinando para dizer toda a verdade.